Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro de 2019. Eu ia falar 2014, não sei de onde. Então é 2019. Então, nessa terça-feira, nós lembramos de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila. Alguns chamam, para diferenciar, de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Ou Santa Teresa de Lisieux. Nós diferenciamos a santa de hoje como Santa Teresona também, né? Porque ela também é uma doutora da igreja. A cor litúrgica é a branca. E no final eu vou estar fazendo, depois de muito pensar e de muito gravar, né, e muitas vezes não dá certo, eu vou colocar no final a oração do ofício das leituras dentro da liturgia das horas, que é oração, é um misto de oração com até uma liturgia específica de leituras, né? Bem interessante, convidando vocês a conhecerem a maravilha que é recitar a liturgia das horas, né? Infelizmente, eu recito. O lado infeliz da coisa é que eu recito, mas às vezes eu falho em alguns momentos do dia, porque ele exige um pouco a sua atenção, né? Mas graças a Deus, com a tecnologia de hoje, podemos ter bons aplicativos que podem nos forçar a louvar a Deus, porque esse é um dos objetivos da liturgia das horas, e eu acho muito bacana, dentro da liturgia das horas, essa ofício de leituras, como vocês vão ver no final, que tem uma história de vida do santo, orações específicas do santo, um trecho das obras desse santo e assim por diante. Tá? Amanhã é Santa Edviges, aí eu vou tentar também fazer isso. Vai ficar um pouco pesado, então eu sugiro que você faça download do áudio, ouça por parte, se for o caso, ou deixa rodando aí no seu áudio aí, né, para você ir acompanhando durante os afazeres que você tem que fazer. Nossa, desculpa, redundante, né? Mas durante os afazeres da casa, do escritório, né, que às vezes não exige tanto assim, são situações que não exigem tanta atenção, e você pode estar captando o áudio. Bem, falei, né? Então vamos começar fazendo o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Romanos 1, versículos 16 a 25. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para os judeus, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu, contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprimem a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhos manifestou. Suas perfeições visíveis, como seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenham conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza, que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 18, com o refrão: os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor. Aclamação. Hebreus 4, versículo 12. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
O evangelho de hoje é curto, está em Lucas 11, versículos 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. E Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso exterior está cheio de roubos e maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Lembrando que neste domingo, dia 13 de outubro, o evangelho foi Lucas 17, versículos de 11 a 19, a cura dos 10 leprosos. E assim terminamos aqui a liturgia da palavra. Como eu disse anteriormente, nessa terça-feira, a santa a qual lembramos é Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa de Ávila, não é Santa Teresinha, mas sim Santa Teresa de Jesus de Ávila, virgem, né, cor branca, foi fundamental na ordem das carmelitas, né, e principalmente doutora da Igreja. E o dia de hoje também é dedicado ao Dia dos Professores. Então, por conta disso, eu vou estar recitando a liturgia das horas da parte de ofício das leituras. Por dois motivos. Primeiro, porque é dia de Santa Teresa d'Ávila. Algumas pessoas até vão chamá-la de Santa Teresona, né, para diferenciar de Santa Teresinha do Menino Jesus, que também ela é doutora da Igreja, né? E só que uma diferença de séculos muito grande. Outro ponto que eu gostaria de estar lembrando é Santa Teresa de Ávila. Ela foi amiga pessoal, foi uma grande amiga mesmo, trocava ideias, confidências com outro santo muito importante, São João da Cruz. Então, se você faz estudos, eu faço essa recomendação. Na realidade, eu estudo mais São João da Cruz. Mas eu necessito estar também lendo outros trabalhos de Santa Teresa d'Ávila, porque essas conversas que esses dois santos tinham, e olha que a diferença de idade deles era muito grande, ela era muito mais velha do que ele, pode ter contribuído, penso eu, isso é uma ideia minha, é uma teoria da minha parte mesmo, que essas conversas ajudaram na produção material de escritos de ambos. Então é uma amizade que foi além de uma amizade humana, ajudou na santificação de ambos, né? Mas também acho e acredito que também tem ajudado na formação de escrita, né, desses dois santos. Eu nem vou entrar no mérito da questão literária, porque São João da Cruz ele é considerado, inclusive, um expoente muito considerado na parte literária da Espanha, na parte da poesia, se não me engano. Ele é um grande escritor no mundo secular. Ele é estudado dentro da Academia de Letras e tudo. Porém, como nós somos católicos, devemos estar vendo não apenas a estética, toda a parte literária, esse contributo material literário, mas ver o contributo que nos leva à santidade pelos seus escritos. Mesma coisa com Santa Teresa d'Ávila. Enfim, então, como eu falei, a partir de agora eu vou estar, então, fazendo a recitação de uma parte do breviário ou da liturgia das horas dedicadas para esta terça-feira, que é a terça-feira da 28ª semana do Tempo Comum, memória de Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Então vamos lá. Ofício das leituras. Santa Teresa de Jesus, Virgem e Doutora da Igreja. Memória. Nasceu em Ávila e na Espanha no ano de 1515. Tendo entrado na ordem das Carmelitas, fez grandes progressos no caminho da perfeição e teve revelações místicas. Ao empreender a reforma da ordem, teve que sofrer muitas tribulações, mas tudo suportou com coragem invencível.
A doutrina profunda que escreveu nos seus livros é fruto das suas experiências místicas. Morreu em Alba de Tormes, em Salamanca, no ano de 1582. Agora iniciamos com o invitatório. Antífona do invitatório. O Senhor, o grande Deus, vinde todos adoremos. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Bem, eu estou usando um aplicativo do Ofício das Leituras, né, que é um aplicativo produzido pelo Elber. É um rapaz que escreveu inclusive uma obra que eu já citei aqui no canal, pela editora Ave Maria, de como e por que rezar o ofício, a liturgia das horas. Tá? Então ele diz assim: essa introdução se omite quando o invitatório precede imediatamente o ofício das leituras. Mas enfim, é sempre bom fazer a introdução. Hino. O hino tem duas formas. Tem um que se recita quando é feito durante a noite ou madrugada, ou quando é durante o dia. Como eu estou fazendo ainda durante o dia, então eu vou fazer o segundo hino, né? Quando se diz o ofício das leituras durante o dia. Deus bondoso, inclinai o vosso ouvido, por piedade acolhei a nossa prece, escutai as orações dos vossos servos, como o Pai que dos seus filhos não se esquece. Para nós volvei serena a vossa face, pois a vós nós confiamos sem reserva. Conservai as nossas lâmpadas acesas, afastai do coração todas as trevas. Compassivo, absolvei os nossos crimes, libertai-nos e as algemas nos quebrai. Os que jazem abatidos sobre a terra, com a vossa mão direita, levantai. Glória a Deus, fonte e raiz de todo o ser, glória a vós, do Pai nascido, sumo bem, sempre unidos pelo amor do mesmo Espírito, Deus que reina pelos séculos. Amém. Salmodia, Antífona 1. Ó Senhor, chega até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. Salmo 101 ou 102. Anseios e preces de um exilado. Com o subtítulo: Bendito seja Deus que nos consola em todas as nossas aflições. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Ouvi, Senhor, escutai minha oração e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos atendei-me sem demora. Como fumaça se desfazem os meus dias, estão queimando como brasas os meus ossos. Meu coração se tornou seco igual a erva, até esqueço de tomar meu alimento. À força de gemer e lamentar, tornei-me tão somente pele e osso. Eu pareço um pelicano no deserto, sou igual a uma coruja entre ruínas. Perdi o sono e passo a noite a suspirar, como a ave solitária no telhado. Meus inimigos me insultam todo o dia, enfurecidos lançam pragas contra mim. É cinza em vez de pão minha comida, minha bebida eu misturo com as lágrimas. Em vossa indignação e em vossa ira me exaltastes, mas depois me rejeitastes. Os meus dias como sombras vão passando, e aos poucos vão murchando como a erva. Antífona 1. Ó Senhor, chega até vós o meu clamor, não me oculteis a vossa face em minha dor. Antífona 2. Ouvi, Senhor, a oração dos oprimidos. Mas vós, Senhor, permaneceis eternamente, de geração em geração sereis lembrado. Levantai-vos, tende pena de Sião, já é tempo de mostrar misericórdia, pois vossos servos têm amor aos seus escombros e sentem compaixão de sua ruína. As nações respeitarão o vosso nome e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados, para que cantem o seu nome em Sião, e louve ao Senhor Jerusalém, quando os povos e as nações se reunirem, e todos os impérios o servirem. Antífona. Ouvi, Senhor, a oração dos oprimidos. Antífona 3. A terra, no princípio, vós criastes, e os céus por vossas mãos foram criados. Ele abateu as minhas forças no caminho e encurtou a duração da minha vida. Agora eu vos suplico, ó meu Deus, não me leveis já na metade dos meus dias.
vós, cujos anos são eternos, ó Senhor. A terra no princípio vós criastes, por vossas mãos também os céus foram criados. Eles perecem, vós porém permaneceis, como vestes os mudais e todos passam. Ficam velhos todos eles como roupa, mas vossos anos não têm fim, sois sempre o mesmo. Assim também a geração dos vossos servos terá casa e viverá em segurança, e ante vós se firmará sua descendência. Antífona. A terra no princípio vós criastes, e os céus por vossas mãos foram criados. Escuta, ó meu povo, a minha lei, ouve atento às palavras que eu te digo. Primeira leitura. Início do livro do profeta Zacarias, capítulo 1, versículos de 1 até o capítulo 2, versículo 4. Visão sobre Jerusalém a ser reedificada. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, dizendo: O Senhor irou-se contra vossos pais. Hás de dizer-lhes: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como os vossos pais, aos quais os antigos profetas gritavam. Assim fala o Senhor dos Exércitos: Abandonai vossos maus caminhos e vossos maus pensamentos, mas não me ouviram nem me atenderam, diz o Senhor. E onde estão os vossos pais? E os profetas, acaso viverão para sempre? Mas minhas palavras e preceitos que comuniquei aos meus servos, os profetas, não chegaram até vossos pais? Pois eles se converteram e disseram: do modo como o Senhor dos Exércitos houve por bem tratar-nos, de acordo com nossos caminhos e conforme nossas obras, assim de fato nos tratou. No dia 24 do 11º mês, que é o mês Sabá, do 2º ano do reinado de Dario, foi dirigida a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ado, dizendo: Tive de noite a visão de um homem montado num cavalo vermelho, e ele parou no meio dos mirtos que haviam numa depressão. Atrás dele havia outros cavalos vermelhos, amarelos e brancos. E eu disse: O que são estes animais, meu senhor? Respondeu-me o anjo que falava comigo: Vou mostrar-te o que são. O cavaleiro que estava entre os mirtos interveio, dizendo: Eles são os que o Senhor mandou que percorressem a terra. Dirigindo-se ao anjo do Senhor que estava entre os animais, disseram os cavaleiros: Percorremos a terra, e eis que toda a população da terra está em paz. Disse o anjo do Senhor: Senhor dos exércitos, até quando negarás misericórdia a Jerusalém e às cidades de Judá, com as quais te irastes? Comeste já faz 70 anos. E ao anjo que falava comigo dirigiu o Senhor boas palavras, palavras de consolação. E o anjo que falava comigo disse: Dize tu em voz alta: Assim falou o Senhor dos Exércitos. Tive grande ciúme por Jerusalém e Sião, mas também uma grande ira contra as nações fortes que lhe causaram tanta ruína, sendo minha ira até branda. Por isso assim fala o Senhor: Voltarei a Jerusalém com atos de misericórdia, lá minha casa será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o fio de prumo será estendido sobre Jerusalém. Dize ainda em voz alta: Assim fala o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades hão de gozar abundância, um dia o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. Levantei os meus olhos e eis que avistei 4 chifres, e disse ao anjo que falava em mim: O que são estas coisas? Ele disse-me: Estes são os chifres que fizeram a dispersão de Judá, de Israel e de Jerusalém. E o Senhor mostrou-me 4 artesãos, e eu disse: Que vêm eles fazer? Respondeu: Esses são os chifres do poder que pôs em debandada todos os homens de Judá, a ponto de ninguém levantar a cabeça, e estes homens vieram afugentar e abater os chifres destes povos que arremeteram contra a terra de Judá para despojá-la. Responsório: Zacarias 1, versículos 16a e Apocalipse 21, versículo 23. Por amor compassivo voltarei a Sião, minha casa será nela edificada, a cidade celeste não precisa do sol, nem precisa da lua, sua luz é o Cordeiro, minha casa. Segunda leitura das obras de Santa Teresa de Jesus, Virgem, opúsculo de Livro Vitae, deve ser o livro da vida, capítulo 22, parágrafos, que aí no caso não é versículo, são parágrafos 6,
7 e depois o 14. Isso escrito no século XVI. Lembremo-nos sempre do amor de Cristo. Com tão bom amigo presente e com tão esforçado chefe, tudo se pode sofrer. Serve de ajuda e dá reforço, a ninguém falta. É amigo verdadeiro. Sempre tenho visto claramente que para contentarmos a Deus e para que nos faça Ele mercês, quer que seja por intermédio desta humanidade sacratíssima na qual declarou Sua Majestade ter posto suas complacências. É o que muitíssimas vezes e muito bem tenho visto por experiência e também mo disse o Senhor. Tenho compreendido claramente que por esta porta havemos de entrar, se quisermos que nos mostre grandes segredos a soberana majestade. De modo que não se queira outro caminho, ainda que se esteja no cume da contemplação. Por aqui se vai seguro. É por meio deste Senhor nosso que nos vêm todos os bens. Ele ensinará o caminho, contemplemos sua vida, porque não há modelo melhor. O que mais queremos do que ter a nosso lado tão bom amigo, que não nos deixará nos trabalhos e nas tribulações, como fazem os amigos deste mundo? Bem-aventurado quem o amar de verdade e sempre o trouxer junto de si. Olhemos o glorioso São Paulo, de cujos lábios, por assim dizer, não saía senão o nome de Jesus tão bem gravado tinha no coração. Desde que entendi isto, tenho considerado atentamente alguns santos, grandes contemplativos, tal como São Francisco, Santo Antônio de Pádua, São Bernardo, Santa Catarina de Sena. Com liberdade, havemos de andar neste caminho entregues às mãos de Deus. Se Sua Majestade quiser elevar-nos à categoria de seus íntimos e confidentes dos seus segredos, vamos de boa vontade. Quando pensarmos em Cristo, sempre nos lembremos do amor com que nos concedeu tantas graças e da grande ternura que nos testemunhou em nos dar tal penhor do muito que nos ama, pois amor pede amor. Procuremos sempre ir considerando estas verdades, estimulando-nos a amar, porque uma vez que nos conceda o Senhor a graça de que este amor nos seja impresso no coração, tudo nos será mais fácil, faremos grandes coisas muito depressa e com pouco trabalho. Responsório, Salmo 72 ou 73, versículos 27a, 28a e 1 Coríntios 6, versículo 17. Eis que haverão de perecer os que vos deixam, mas para mim só há um bem, é estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor. Aquele que se une ao Senhor, com ele constitui um só espírito, mas para mim. Oração final. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa d'Ávila para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Conclusão da hora. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. E aqui termina o ofício das leituras da Liturgia das Horas. É bastante, né? Isso que é só um trecho. Dentro da Liturgia das Horas tem as laudes, vésperas, tem também as orações que são feitas durante as horas, como, por exemplo, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, as horas médias, né? Que me fugiu o termo. E depois, no final, antes da gente dormir, tem as completas. Por que eu estou fazendo isso? E por que o áudio ficou grandão, né? Justamente para, quem sabe, te cutucar um pouquinho, te instigar a conhecer, a saber o que são as liturgias das horas. Teve uma época que eu fazia só, por exemplo, as laudes. Eu não conseguia fazer as vésperas do dia nem as completas. Mas eu continuei, né? Esse aqui, pelo material que eu tenho, periódico, Liturgia Diária das Horas, da editora Paulus, não consta um ofício das leituras. Esse material é exclusivo de um aplicativo, tá? Sendo que eu já procurei, como o meu é sistema Android, então eu vou no Play Store. E lá, até onde eu sei, existem 3 aplicativos dedicados à Liturgia Diária das Horas. Um deles, que eu não sei quem é o desenvolvedor, você precisa pagar
9,90, uma coisa assim, para você ter acesso ao ofício das leituras, esse ofício que eu li agora. Pelo aplicativo mais levinho, justamente o que consome menos memória do teu celular Android, que é do Elber, né, do Elder, que é um divulgador do ofício das leituras, da liturgia das horas, você pode baixar gratuitamente, mas você precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi ou pela internet aí do seu celular, tá? E tem um terceiro, que aí eu não me recordo qual é o desenvolvedor, que eu, falar a verdade, eu não curti muito, não gostei. Mas até onde eu sei são 3 aplicativos. E por incrível que pareça, eu sugiro aquele de menos megabytes, o mais baixinho mesmo, que consome menos memória aí do teu celular. O único problema é que você tem que acessar via Wi-Fi, senão você não consegue, tá? Mas você pode usar o outro também, só que aí para ter aí tem as horas normais, as laudes, horas médias, vésperas e completas. Só que aí você precisa desembolsar um dinheirinho para ter acesso ao ofício, esse daqui, que geralmente eu vou começar a fazer a dos santos principais do mês, porque como vocês perceberam, ele parece uma liturgia normal de missa, né? Mas ele é para meditação do dia ou da noite. E tem trechos do santo, inclusive, como vocês puderam observar, eu li um trecho de uma obra de Santa Teresa d'Ávila, né? Então é bem bacana. Essa parte do ofício das leituras geralmente é dedicado aos presbíteros, aos irmãos consagrados, quem precisa fazer pregação, eu sugiro também, né? Para obter algumas informações do santo e meditar em cima também. E eu não vou me delongar mais, né? Já me delonguei bastante, mas como vocês puderam observar, as reflexões de Santa Teresa d'Ávila, ela diz: eu meditei em cima de outros santos contemplativos, São Francisco de Assis, que tem escritos, são poucos, mas tem, Santo Antônio de Pádua, que é também doutor da igreja, mas os escritos não são tão publicados aqui no Brasil. Se você é de Portugal e tem acesso, por favor, leia, deve ser muito interessante. Até hoje eu não encontrei o material porque está esgotado, mas existe, eu sei que existe o material escrito de Santo Antônio de Pádua. São Bernardo, como ela fala, e Santa Catarina de Sena, que aí tem material aqui em língua portuguesa do Brasil, tá? Então é interessante observar da onde que grandes santos leem e bebem de outros santos, também tão, eu acho, né, tão importantes quanto a própria Santa Teresa, né? Mas é interessante observar isso, que a santa se dedicou à leitura de outros santos. Bem, por hoje é só. Desejo a todos um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana para todos vocês. Ficou comprido, mas faz parte do trabalho, né? Faz parte aqui. E qualquer coisa pode fazer o download, pode baixar e ouvir como em forma de podcast, né? Que agora está uma mania de podcasts. Então, quiser compartilhar, compartilhe. Quiser depois cortar aí o áudio para passar para alguém, pode, não tem problema. Tá permitido, desde que a gente não comece a entrar em atritos, né? O negócio aí não tá valendo. E aconteceu hoje também uma tragédia lá em Fortaleza, né? Houve um desabamento de um prédio, vamos rezar pelas vítimas e também pelos familiares aí, porque é bem complicado, né? Esse ano está sendo bem complicado. Aqui no meu estado do Paraná, próximo aqui da cidade aqui onde eu resido, infelizmente pela imprudência de um motorista, aconteceu também uma tragédia aí numa estrada rural, onde infelizmente, né, deu um acidente de uma caminhonete. Nem sei como é que é o nome daquele veículo, né? Não era para estar carregando gente na carroceria. É uma caminhonete daquelas de carga. Não é caminhão, mas também não é bem caminhonete como a gente pensa. Aquelas que... É tipo caminhonete para levar a carga assim, aberta, né? Tava carregando pessoas e aí, infelizmente, as pessoas saíram rolando da estrada rural para uma ribanceira. Teve muitos mortos e vários feridos aí. Foi bem complicado também.
Tá? Então vamos rezar por todas essas realidades aí, locais, pessoais, regionais, porque não tá fácil, né? Para todos. Bom, paz e bem a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo, tá?